Bom dia, pessoal, e hoje nós vamos com essa obra aqui, A Ciência da Prática Espiritual, um livro escrito pelo cientista Hubert Sheldrake. Então é o resultado dessa obra de uma grande jornada de escritos da ciência, de estudos. É praticamente uma busca interna do escritor, que ele é de ateu, ele se tornou um adepto a essa visão cristã, essa busca de que a vida não é só o cérebro, é muito mais transcendental daquilo que parece ser. Então, Hubert Sheldrake, ele é PhD, ele é biólogo, ele é escritor, ele é um palestrante, ele escreveu mais de 90 artigos científicos, tem mais de 28 obras traduzidas em várias línguas, né? E ele é professor universitário, então ele tem uma gama de experiência e de sabedoria. Ele nasceu lá na Inglaterra e foi formado por pais cristãos, mas no começo lá ele era ateu. Bom, o escritor tem muito interesse em plantas e animais, tanto é que ele é biólogo, ele sempre trabalhou em laboratórios, né? Só que ele percebeu que a maioria dos professores dele eram cientistas, né? E os cientistas casam com ateísmo. E ele começou a se incomodar com aquilo, porque ele ia para os laboratórios, eles usavam aqueles bichinhos, ele dissecava os bichinhos e todos os animais que entravam lá saíam mortos. E os professores diziam para ele que era para a humanidade, então era um fim específico. Então a humanidade precisava daquilo, e aquilo começou a incomodar ele, começou a fazer uma grande varredura na leitura. Começou lá com Freud e Karl Marx, isso consolidou o pensamento dele, mas depois ele saiu, ele foi para a Universidade de Cambridge e ali ele se juntou com uma associação de humanistas e eles começaram a trazer outras perspectivas, outros pontos de vista e outra visão para o escritor. Bom, nessa sede que ele tinha para descobrir, né, algo além do cérebro, para compreender, ele começou a estudar e começou a ouvir as palestras do biólogo, que também é humanista, Julian Hulix. E ele percebeu que ele dizia que o ser humano precisa assumir o controle da sua própria evolução através da reprodução seletiva. E isso também abriu nortes para que ele saísse daquela crendice, daquela análise de que o mundo era só mecanicista, né? Que deveria haver um Deus, deveria haver algo além de tudo isso para justificar toda essa evolução do ser humano, das plantas e dos animais. E daí ele foi se apaixonando, foi estudando e ele começou tem um relacionamento e começou a estudar sobre progesterona, testosterona e viu que tinha a paixão, algo além daquilo. Então essa paixão, esse momento do amor, né, que ele teve contato, começou a despertar ele para essa ciência holística, né, sair daquela parte mecânica. E ele foi estudar com um alemão, Johann Goltz, que trouxe para ele essa ideia da ciência. Podia ser diferente, que a ciência não era só mecânica, que a ciência podia ter outros horizontes. E ele continuou essas pesquisas científicas, continuou estudando em grupo, com filósofos, com cientistas humanistas, se aproximou da teoria quântica, começou a estudar sobre campos morfogenéticos, começou a entender que as plantas onde ele estudava, uma folha, por exemplo, não era só determinada pelo gene dela, mas sim pelo meio onde ela estava, o local onde ela se inseria, o relevo, o clima. Então, como se tivessem memórias as plantas e os animais. E só que ele sabia que tinha muito estudo ainda pela frente, né? Então, como ele começou a perceber esses campos morfogenéticos, que era totalmente diverso daquilo que ele estava tendo contato, ele saberia que ele ia precisar estudar muito para comprovar. Muitos anos de estudos, né? Porque ele queria provocar essa formação científica que ele mesmo tinha, porque até então ele era ateu e ele estava despertando para um mundo novo, para algo diferente, né? Então ele traz novas pesquisas científicas, ele traz comprovações para comprovar aquilo que ele estava se percebendo. Então foi um autoconhecimento dele, né? Então ele queria comprovar tudo isso, ele queria utilizar essa meditação, utilizar formas de filosofar que até então ele não utilizava. Então foi através de 7 práticas, né, que ele coloca ali no livro: a meditação, a gratidão, a conexão com a natureza, a relação com as plantas, com os rituais, com o canto, com a entonação, com os mantras e a peregrinação a lugares sagrados.
E assim ele foi iniciando a sua jornada, né? Conhecendo Deus, falando sobre Deus, compreendendo esse lado cristão que vinha lá da família dele. Mas ele era ateu, então ele se abriu para esse lado, conheceu os lugares sagrados do hinduísmo, ele foi aprender a rezar o Pai Nosso, começou a frequentar igrejas, começou a frequentar lugares sagrados que despertavam esse sentido, recebeu o sacramento da crisma, conheceu alguns padres que foram motivando ele, foram abrindo horizontes para ele, e ele foi conhecer as obras, por exemplo, de São Tomás de Aquino, as falas, né, e de São Boaventura. Então ele foi se aproximando desse sagrado, desse transcendental que até então ele não tinha acesso. Então ele se convence de que a mente vai muito além do cérebro e ele traz as práticas pessoais dele para que você, leitor, obtenha. Então é interessante do livro que além de toda as pesquisas que ele traz muita pesquisa científica, porque era uma sede dele para entender tudo isso, né? É como se você estivesse caminhando junto com ele na descoberta dele. Então esse livro é muito incrível e ele traz assim, ó. Então Hubert Sheldrake traz uma síntese das últimas pesquisas científicas sobre o que acontece conosco quando participamos dessa prática de meditação, de gratidão, de conexão com a natureza, né, com as plantas, sugerindo caminhos para o leitor. Ele deixa o leitor livre para explorar a si mesmo, assim como ele fez. Ele fez uma exploração dele, mas através de pesquisa, para entender como a pessoa fica após uma meditação, como a pessoa fica após rezar, após cantar, após fazer esses rituais, esses mantras. Então ele foi trazendo todos os caminhos que foi rumo a tudo isso do nosso tempo que é valioso e muitas vezes abandonado. Então por que eu indico esse livro? Porque esse livro é transformador, esse livro ele tem base científica, esse livro tem efeito, ele traz os efeitos que essas práticas fazem no nosso corpo, no nosso cérebro, na nossa saúde. Ele abre horizontes para uma pessoa que era totalmente ateu e estava incomodada com aquilo lá e faz uma transformação transcendental. Então você caminha junto com o escritor e suas descobertas. E não só fala, né? Ele deixa que o leitor fique livre para tirar suas conclusões. Ele fala todas as abordagens, as pesquisas e por que o ser humano sente-se melhor quando pratica, por exemplo, uma meditação, ou canta, ou sente aquilo que os ancestrais fizeram e trouxeram uma bagagem ritual para aquele povo, para aquele lugar, passando por várias religiões, né? Então é uma viagem muito maravilhosa e hoje eu indico essa obra aqui, A Ciência da Prática Espiritual.